Olá, seja muito bem-vindo. É com enorme satisfação que a MediPlus o recebe neste webinar dedicado a temas tão fundamentais para a nossa comunidade como o cancro da próstata e o cancro da mama. O nosso principal objetivo é trazer informações credíveis, seguras e atualizadas sobre estes temas, de modo a que possa cuidar da sua saúde e também apoiar a sua família e os seus amigos neste quesito. Vamos falar sobre a anatomofisiologia dos órgãos-alvo, sinais de alerta, fatores de risco, a importância do diagnóstico precoce, medidas preventivas, técnicas de diagnóstico, opções de tratamento e efeitos colaterais e ainda resultados clínicos esperados. O meu nome é Dulceline Jamal, serei a apresentadora deste webinar e tenho comigo dois profissionais de saúde, médicos, o Dr. Estevão Boné, que irá falar sobre o tema do cancro da próstata, e o Dr. Stélio Mabota, que irá debruçar-se sobre o tema do cancro da mama. Pretendemos responder às suas questões, ler as suas observações, por isso sinta-se à vontade para colocá-las na secção de comentário abaixo. Por agora, gostaríamos de saber o seu nome e de onde é que nos assiste. Comente aqui em baixo e se quiser acompanhar os nossos webinars, subscreva o nosso canal. A mama e a próstata são órgãos fundamentais do corpo humano, cujo desenvolvimento patológico tem uma elevada prevalência a nível mundial. Por isso, conhecer o nosso corpo torna-se essencial. Saber o que é típico e esperado ajuda-nos a estar mais alerta e identificar as alterações que nos possa levar a procurar por cuidados médicos adequados. E para falar sobre a saúde masculina, eu dirijo-me diretamente ao Dr. Estevão Boné. Olá, Dr. Boné, seja muito bem-vindo. Olá, Dulceline, como está? Tudo bem, obrigada. Dr. Boné, afinal, o que é a próstata e qual é a sua função no corpo humano? Próstata é um órgão, aliás, é uma glândula do aparelho reprodutor masculino que tem a forma de noz, que se localiza abaixo da bexiga e à frente do reto. Ok, e Dr. Boné, o que é que o cancro da próstata, de que forma é que ele pode afetar o funcionamento normal dessa glândula? Olha, por mais que o cancro da próstata seja tão pequeno, ele já cria sinais, pequenas alterações, por mais que não sejam invisíveis, mas internamente podem ser detectados com exames de sangue. Neste caso, o PSA, que é o exame mais comum, né, que se fala, o PSA já pode mostrar alterações e aí, como profissional de saúde, podemos já recomendar outros exames para confirmar se na verdade trata-se de cancro ou não. Ok, isto quer dizer que desde o início, por mais pequeno que seja o cancro, a manifestação do cancro, não é? O tamanho do cancro da próstata, ele já tem impacto na função da próstata, ainda que possa não ser completamente evidente. Isso, Dulceline. Ok. Sabemos que existem características, condições e comportamentos que aumentam a probabilidade das pessoas desenvolverem o cancro da próstata. Neste caso, quais são os fatores de risco mais relevantes que o Dr. Boné poderia apontar para quem nos ouve? Olha, os fatores de risco mais importantes, nós dividimos esses fatores de risco em mutáveis e imutáveis. Os mutáveis são aqueles que nós podemos mudar. Os imutáveis nós não podemos mudar, porque vem da nossa família, ou é pela nossa natureza. Não depende de não nós. depende de nós. Os imutáveis são a idade, a raça e o histórico familiar. Esses são os fatores de risco mais importantes. Os imutáveis são aqueles que dependem de nós, podemos mudar quando quisermos. O consumo de álcool, a prática de exercício físico, a obesidade e o sedentarismo. De que forma, Dr. Boné, é que se reflete em termos quantitativos e estatísticos a relação entre o diagnóstico precoce e o melhor prognóstico? Isso é óbvio, Dulceline. Sempre que o indivíduo é diagnosticado precocemente, tem mais probabilidade de cura. As estatísticas indicam que 95% dos indivíduos diagnosticados precocemente melhoram. E também aumentam a sua taxa de vida em 5 anos. Esses indivíduos
a sua taxa de vida é igual às pessoas sem a doença. E, mesmo em termos do tratamento, o tratamento instituído é menos invasivo, menos longo, em relação às pessoas que chegam tardiamente. Entende-se. Segundo a American Cancer Society, dados de 2023, os homens negros têm 70% mais de probabilidade de desenvolver esta doença. Qual é a relevância destes dados para Moçambique e para as comunidades negras? Isto tem uma grande relevância do Celine. Olhando para um estudo publicado em junho de 2015 pelo Departamento de Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo, denominado Tendência da Incidência do Câncer na cidade de Maputo. Embora foi feito na cidade de Maputo, mas esses dados podem ser extrapolados daquilo que se vive em Moçambique. Este estudo foi feito em 3 momentos. E nos 3 momentos, o câncer da próstata foi a mais marcante. De 1991 a 1996 foi a primeira fase do estudo. De 97 a 2002 foi a segunda fase. De 2003 a 2008 foi a terceira fase. Essas 3 fases o câncer da próstata mostrou-se com maior incidência. Então, significa que esses dados da American Society refletem para o nosso país, para a nossa sociedade. O que realmente está a acontecer, e daí a relevância de falarmos sobre este tema e trazermos a consciência à nossa comunidade sobre a necessidade de estarmos atentos e conseguirmos prevenir uma realidade que está muito presente no nosso país, não é? No nosso contexto, no nosso contexto africano. Dr. Boné, quais são as principais técnicas de rastreio e a partir de que idades devem ser praticadas? Ok, as principais técnicas de rastreio que mais usamos em Moçambique, temos o teste de PSA, que é feito através de coleta da amostra de sangue, e temos o toque retal, também o exame de radiografia, que está disponível nas nossas unidades sanitárias, e temos a biópsia, que dá o diagnóstico definitivo do câncer da próstata. Esses exames, as pessoas, de uma forma geral, as pessoas fazem a partir dos 50 anos. O recomendável. Mas dependendo do histórico de cada um. E da exposição aos fatores de risco. Isso, a exposição dos fatores de risco mencionados, a pessoa pode fazer o mais cedo possível. Por exemplo, se a pessoa tem na família histórico de cancro da próstata, cancro da mama ou cancro do ovário para os parentes do 1º grau, este indivíduo deve fazer já aos 40, aos 45 anos de idade. E qual é a especialidade médica responsável pelo acompanhamento da saúde da próstata? Nós temos a urologia. Os médicos urologistas é que cuidam da saúde da próstata. Em locais remotos, onde os especialistas não estão tão disponíveis, quais são os outros profissionais de saúde que estão capacitados para fazer este rastreio, para eventualmente fazer um diagnóstico e direcionar para um tratamento? Olha, Dulceline, o nosso país tem um grande privilégio de ter médicos de clínico geral, técnicos superiores de cirurgia, nas zonas mais remotas deste país. Estes profissionais de saúde têm conhecimentos suficientes de fazer o rastreio do cancro da próstata e, se detectarem alguma anormalidade, eles podem encaminhar o doente aos nossos hospitais nas capitais provinciais. Lá, creio eu, os nossos hospitais provinciais, se não tem um médico urologista moçambicano, pelo menos tem um estrangeiro, ele pode dar continuidade ao seguimento deste doente. Se confirmar que o paciente tem o cancro da próstata, ele pode encaminhar para os nossos hospitais regionais. Lá temos os meios de exames especializados. Temos uma equipa composta por oncologista, psicólogos, mesmo o próprio urologista, que junto
podem seguir este paciente. Ok, Dr. Boné está então a dizer que na formação médica em Moçambique todos os profissionais de saúde médicos estão capacitados para fazer pelo menos esta parte inicial do rastreio e identificar pronto, a possibilidade de ter que se avançar para um diagnóstico mais preciso e também, naturalmente, depois encaminhar, não estando aptos para dar continuidade, encaminhar para os profissionais de saúde, especialistas, no caso urologistas, dispersos pelo país. Sim, Dulcelina, sim. Doutor Boné, como é que é feito o diagnóstico do cancro da próstata? Olha, o diagnóstico do cancro da próstata é feito com base no exame histológico da amostra da próstata. Através da biópsia, colhe-se uma pequena amostra e envia-se para o laboratório. Quais são as opções de tratamento disponíveis a nível nacional e internacional e quais são os efeitos colaterais mais comuns? Olha, a nível nacional do Dulcelina, nós temos a prostatomia radical, que é mais reservado para os tumores mais localizados. Temos a radioterapia, temos a quimioterapia para casos de tumores que já se disseminaram para o resto do corpo. Disseminar quer dizer espalharam-se para o resto do corpo. E temos também a hormonoterapia, que é para impedir aquela hormona que permite o crescimento do tumor. E a nível internacional, bem, há tratamentos, há novidades. Temos cirurgia para a cirurgia robótica, que é menos invasivo, o paciente fica menos tempo hospitalizado. E também temos os testes genéticos, em que o tratamento é direcionado diretamente ao paciente, especificamente ao paciente. Em termos estatísticos, quais são os principais resultados dos pacientes que sofrem de cancro da próstata no mundo em geral e em Moçambique? Olha, Dulcelina, segundo a GloboCan, que é a Global Cancer Observation, no mundo, dos 5 tumores mais frequentes, o cancro da próstata ocupa em segundo lugar. E Moçambique não foge à regra. Segundo a mesma fonte, no mesmo ano, dos 5 tumores mais frequentes em Moçambique, o cancro da próstata está em segundo lugar depois de sarcoma de Kaposi. E a mesma fonte também refere que, em 2002, Moçambique registrou 1.556 novos casos de próstata, dos quais 1.037 resultaram em óbito. É uma realidade realmente muito chocante. Muito chocante. É por isso, Dulcelina, que nas minhas palestras com os nossos membros, antes de iniciar a palestra, eu sempre peço aos membros para que repitam comigo a palavra prevenção, prevenção, prevenção. Muito obrigada, Dr. Boné, por esta explicação tão necessária, tão enriquecedora, por ter partilhado toda esta informação connosco. Eu tenho a certeza que, para quem nos ouve, também foi esclarecedor e de extrema importância. Muito obrigada. Obrigado. Aproveitamos a oportunidade para relembrá-lo que pode e deve fazer o seu comentário e iremos responder oportunamente pela mesma via. Agora vamos abordar outro tema igualmente importante que afeta tanto homens como mulheres, que é o cancro da mama. E para isso contamos com a presença do Dr. Stélio Mabota. Olá, Dr. Stélio, como está? Olá, Dulcelina, tudo bem? E tu? Também, eu estou bem, obrigada. A mama é um órgão presente tanto no corpo masculino quanto no feminino, embora desempenhem funções diferentes. Qual é a função da mama? Ok, então, a mama ela está presente tanto no homem como na mulher, desempenhando a função de uma glândula na mulher, sendo ela extremamente importante para a produção de leite através dos lobos. E tem também uma denotação de um sinal de maturação por parte da mulher, visto que faz parte dos caracteres de desenvolvimento feminino. E, não obstante, ela também funciona como, para quem observa, de forma estética, né? Acredito que toda mulher, em frente ao espelho, faz sim uma boa apreciação daquilo que é o seu corpo, incluindo a parte da mão. Então, tecnicamente estética, lactação, produção de leite e ao nível da maturação. E como é que deve ser uma mama saudável?
Uma mama saudável, primeiro temos que ter em conta que cada mama é uma mama. Entre aspas, cada corpo é É um um corpo. corpo. Estando ela presente no corpo feminino, ela, por exemplo, tanto masculino ou feminino, tem que estar denotado numa apresentação com uma pele lisa, né? Áspera, sem ondulações, sem presença de nódulos. E, acima de tudo, temos que perceber que este tamanho, em termos de tamanho, pelo preenchimento de tecido adiposo, pode ser variável, dependendo de cada mulher. Doutor Stella, concorda que o autoexame da mama é uma prática de autoconhecimento e não um rastreio profissional? Exato, é assim. Primeiro temos que perceber que a autopalpação da mama ela não exclui os exames clínicos, tá bem? E não exclui a avaliação clínica. O autoexame da mama, em primeiro lugar, de forma primordial, é uma forma também de reconhecimento do seu próprio corpo, da estrutura, da forma da apresentação, como esta mama vai se apresentar, como esta mama tem que ser. E para isso é extremamente importante que a gente conheça o normal para podermos diferenciar do anormal. Então, no que vai consistir esse autoexame? Este autoexame vai permitir ou vai deixar com que a mulher, de forma guiada, né, de forma autônoma, possa ter a noção se há a presença de algum nódulo, se a mulher apresenta-se com prurido, com ceiras intensas, como é que está a forma da areola, e se notar alguma denominância em termos de alternância da mama, aí nós passamos para a fase clínica. Por isso é que nós não podemos excluir a parte clínica somente com a realização do autoexame. Estamos a falar muito das mulheres, mas para os homens esta prática também é importante. Sim, esta parte que é importante. Falamos um bocadinho das mulheres, que é importante recordar que, olha, após o ciclo menstrual ou após o período, né? Ciclo não, período menstrual, 10 a 15 dias depois, a mulher está permitida fazer uma autopalpação. Por que isto é importante? Porque há determinados tumores que aproveitam-se deste período, que é para poder provocar alguns tipos de nódulos, um tipo de tumoração ao nível da mama. Daí a importância de fazer esta autopalpação. Isso não exclui os homens, porque em algum momento, mesmo os homens podem se apresentar com algum tipo de nódulo. Então, a autopalpação serve tanto para a mulher, assim como para os homens. Qual é o profissional de saúde responsável pelo cuidado da mama em homens e mulheres? Olha, temos que ter a noção de que, para a apresentação deste tipo de investigação, isto parte desde a base. O nosso Sistema Nacional de Saúde ele está dividido em níveis. Temos nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, que são os níveis quaternários. Então, a cada nível, desde a autopalpação feita em casa até a apresentação a nível de centro de saúde, é possível termos um sistema de guia através dos clínicos gerais, dos técnicos de saúde, e ao nível desta investigação, é possível direcionar este paciente a um hospital com maior capacidade de observação com um especialista, nomeadamente o médico gineco-obstetra, o cirurgião geral e a adjuvante ou cirurgião torácico. E como é que se desenvolve efetivamente o cancro da mama? Ok. O cancro de mama é, primeiro, um descontrole a nível das células. Esse tipo de descontrole das células ocorre especificamente ao nível da mama, onde ocorre uma falha ao nível das células de controle que permite com que haja uma produção de células cancerígenas. Essas células cancerígenas vão lá fazer desenvolvimento de pequenos nódulos, de pequenas tumoração e vão alterar aquilo que é a fisiologia normal da mama, passando a um quadro de fisiopatologia. Isso quer a presença ou funcionamento na presença da doença. Ok. Doutor Stélio, qual é a prevalência desta doença, tanto a nível mundial como a nível nacional? Ok. Então, podemos ter como base os estudos da Global Cancer, e esses estudos da Global Cancer fazem menção que, a nível mundial, tivemos aproximadamente, no ano de 2022, a apresentação de mais de 2.296.000 casos. E desses 2.096.000 casos a nível mundial, mais de 66.000 casos foram casos com óbitos, o que podemos conotar que ou houve uma apresentação tardia ao nível das unidades sanitárias, ou o tipo de rastreio não conseguiu alcançar a todo mundo, ou provavelmente foi mesmo por negligência de pensarmos que não, provavelmente isto vai passar, é uma coisa ligeira. Mas visto que é uma estatística de nível mundial,
é quase que impossível nós desenharmos aquilo que é o padrão de comportamento de cada país. Exato. Então, a nível de Moçambique, que é atualmente a estatística que mais preocupa-nos, nesse mesmo estudo feito pela Global Kind, em 2022 houve uma apresentação em termos de incidência dessa doença de mais de 2.048 casos. E desses 2.048 casos, mais de 1.207 foram casos que evoluíram com quadros de óbito. Isso que estávamos acima de mais de 50% daquilo que seria a apresentação, que já é um bocadinho preocupante. Sim, é sem dúvida outra realidade bastante preocupante para o nosso país e para o mundo. Exato. Há pessoas que estão mais predispostas a desenvolver esta doença. Porquê? Exato. Há pessoas que estão mais predispostas a desenvolver essa doença porque isso também vai em função dos fatores de riscos. Temos os fatores de riscos mutáveis e os fatores de riscos imutáveis. Infelizmente, a parte que é imutável é desde o histórico familiar, a apresentação genética e o género da apresentação de raça. E na mesma sequência temos os fatores mutáveis, que seria o sedentarismo, o tipo de atividade e a exposição em termos de trabalho. E também tem as mulheres que podem se apresentar com uma menarca um bocadinho precoce. Só, desculpa interromper, o que é uma menarca para quem nos ouve? Seria a primeira ocasião do surgimento do período menstrual. Certo. Exato. Então, esta menarca, geralmente, segundo as literaturas, quando começa um bocadinho mais cedo, só falar, por exemplo, de 11 anos de idade, ela tem também tendência a se manifestar com um dos fatores de risco para o câncer de mama. E na mesma sequência temos a parte da menopausa, se quer que há interrupção por parte do ciclo menstrual. E esta menopausa, quando ela se manifesta também de forma tardia, acima dos 55 anos de idade, pode também ser um dos fatores de risco. A gravidez tardia também em mulheres acima de 30 a 35 anos também é um fator de risco de câncer de mama. E as terapias hormonais de formas prolongadas. Ok, Dr. Stélio, esta é uma preocupação frequente entre as mulheres. Exato. O uso de contraceptivos hormonais aumenta o risco de câncer da mama ou os benefícios superam os riscos? Primeiro temos que perceber que os contraceptivos orais são medicamentos já estudados. E esses contraceptivos orais, sendo medicamentos já estudados, são hormonas externas. E estas hormonas externas são utilizadas no caso de DEVs ou no caso de proteção para aquilo que seria um planeamento familiar mais organizado. Então, o uso da avaliação do benefício tem que ser dividido em parte de riscos aumentados ou um grupo de menor risco. Quem está suscetível a riscos mais aumentados são pessoas que fazem uso dos contraceptivos com um nível mais prolongado. Então, as pessoas que usam, por exemplo, os contraceptivos há mais de 10, 15 anos têm mais de 20 e 30% de chances para poder desenvolver um câncer de mama. Atenção, não é de forma taxativa. Isto depende de pessoa para pessoa. Exatamente. E na mesma sequência tem um fator idade. Está mais do que comprovado que as mulheres na idade mais jovem têm uma capacidade de proteção mais ansiada e dificulta o desenvolvimento de câncer de mama, mas se as pessoas passam para um nível de risco mais aumentado, que é o uso prolongado, vão sim ter tendências de poder desenvolver o câncer de mama. Mas clinicamente ainda é uma controvérsia em termos de comprovação. Há literaturas que defendem que provavelmente há mais risco de desenvolvimento de câncer de mama, independentemente do fator idade, e há literaturas que defendem que não. Como é que é feito o rastreio e em que idade deve ser iniciado? Ok. Primeiro temos que perceber o que seria este rastreio, tá bem? Este rastreio é uma modalidade que é utilizada que é para podermos detectar a doença. Detectar a doença antes de chegar numa fase subclínica ou evoluir para um estadio em que o quadro pode vir a ser irreversível, nomeadamente quando já existem metástases espalhadas por todo o corpo, sendo fácil fazer o diagnóstico, mas sendo difícil ter aquilo que seria uma prevalência de cura, certo? Então, as idades mais recomendadas, né, segundo a OMS, vão de acordo com as estatísticas apresentadas, mas a norma tem que ser com mulheres de 40 anos de idade mais, e a periodicidade tem que ser no mínimo de 2 em 2 anos, sendo as mesmas submetidas a um exame, fora a palpação, um exame clínico,
submetidas à mamografia. E no caso de alguma alteração dentro da mamografia, elas são submetidas também a exames complementares, como uma biópsia, uma punção aspirativa e uma ecografia. Sim, faço. E como é que é efetivamente feito o diagnóstico do cancro da mama? Exato. O diagnóstico efetivamente é feito na certeza de realização da biópsia. A biópsia é uma punção aspirativa com uma agulha mais grossa que vai nos dar o serotipo de cancro. O tipo de cancro nós estamos a enfrentar e supostamente até pode delinear aquilo que vai ser o tipo de tratamento. E por falarmos nisso, o tratamento, quais são os tratamentos disponíveis no país e os principais efeitos colaterais? Exato. Temos aqui o tratamento que nós podemos dividir em fases. Temos a cirurgia. Dentro da cirurgia, que vai ser direcionada à mama, pode ser uma mastectomia parcial ou pode ser uma mastectomia radical. Quando chegamos ao nível radical, depende do tipo de tumor que o médico vai encontrar e vai fazer o estudo, né? Do resultado da biópsia. Resultado da biópsia, que é para ele poder direcionar o tipo de cirurgia a realizar. Porque há tumores que, realizando somente uma mastectomia parcial, não tem um grande impacto de recidivas. Mas se houver um risco de recidivas, ou dependendo do estadio em que se apresenta, pode ser recomendada uma mastectomia total, infelizmente. Então, sendo a mastectomia total a retirada total por parte da mama. E temos lá as terapias coadjuvantes, a radioterapia, que vai servir para eliminar as células. Temos a quimioterapia, que é o uso de fármacos, que também vão eliminar aquilo que é a cadeia do tumor. E na mesma sequência temos a hormonoterapia. A hormonoterapia será para aqueles tumores que são mais sensíveis às hormonas. E temos a terapia-alvo, que vai de acordo com o tratamento das células-alvo que nós pretendemos alcançar. Então, os efeitos colaterais são vários, dependendo, primeiro, da tolerância de cada paciente. Mas de forma padronizada, pode até, fora a cirurgia, pode-se evoluir até com a parte de uma hipersensibilidade, por exemplo, a parte da quimioterapia, pode-se evoluir com perda de massa muscular, a queda do cabelo, pode evoluir também com aquilo que seria a afetação dos órgãos secundários e por aí em diante. Certo? Muito obrigada, Dr. Stélio, por esta informação. Eu tenho a certeza que as pessoas que nos ouvem sairão daqui mais informadas e sensibilizadas sobre este tema e sobre a importância da detecção precoce de alterações e pronto, uma vez mais garantindo que o prognóstico, em casos realmente de patologias, seja o melhor possível. Muito obrigado, Lucilene, por receber-me aqui. E, acima de tudo, gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres. É extremamente importante que este tipo de tratamento ou este tipo de patologia seja enfrentada também com um apoio familiar. O apoio familiar e o apoio psicológico já é mais de 30%, 50% de cura, deixando a parte física para os medicamentos. Então, é extremamente importante que este rastreio seja feito com muita antecedência e, por favor, não normalizem o simples fato de ter um prurido, o simples fato de ter um nódulo ao nível da mama, porque não é normal. Temos que tentar entender, aproximar as unidades sanitárias mais próximas, que é para podermos conseguir fazer o rastreio a tempo e hora. Muito obrigado, Celine. Obrigada a nós. Chegamos ao fim desta sessão. Muito obrigada, Dr. Estevão Boné, Dr. Stélio, pela vossa contribuição. Um especial agradecimento a si, que nos ouve desse lado. Muito obrigada pela sua presença. A prevenção e o rastreio precoce salvam vidas, principalmente num país como o nosso, com tantas limitações de recursos. O conhecimento e a prevenção realmente podem fazer toda a diferença e são as nossas principais armas. Cada ação conta. Eu gostava de terminar este webinar recorrendo à dica do Dr. Estevão Boné e convidá-lo a si a repetir connosco 3 vezes a palavra prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção. Até breve.